Nós somos seres que temos muitos hábitos. E a grande maioria deles nós fazemos de forma inconsciente, porque já está ali no nosso dia a dia. Por exemplo, escovar os dentes. Você não presta atenção, agora eu estou colocando a pasta na escova e agora eu vou colocar a escova na minha boca e vou escovar meu dente dessa maneira. Primeiro de cima, depois o de baixo. É algo que a gente faz automático. Só que em algumas situações, esses hábitos podem ser tóxicos e eles podem trazer consequências negativas pra gente. Por isso que é importante a gente parar para poder perceber algumas situações. Alguns hábitos que eu vou citar aqui no vídeo de hoje. Meu nome é Franciele Carvalho, eu sou psicóloga e hoje a gente vai se aprofundar um pouquinho nesses hábitos que são um pouco mais tóxicos e que é importante a gente parar para poder prestar um pouquinho de atenção. O primeiro hábito que você precisa eliminar é dizer sim quando quer dizer não. Para poder pensar. Por que você tem que fazer alguma coisa que te desagrada ou que você não está confortável de fazer por conta do outro? Isso está diretamente atrelado ao medo de errar com a outra pessoa. Nós somos seres falhos, que temos qualidades, temos defeitos, temos pontos a melhorar. Isso é de qualquer pessoa. Não quer dizer que você seja completamente errado ou que você precise mudar, completamente quem você é, a sua personalidade por conta do outro. E muitas das vezes, quando você diz sim, querendo dizer não, você está deixando de ser você. Porque você só está tomando determinada atitude ou cedendo determinada coisa por conta da outra pessoa. Então você não está fazendo aquilo porque aquilo te agrada, porque você está confortável, mas sim para que o outro não fique talvez chateado com você, ou para que você realmente não desagrade a outra pessoa. Mas, e quando esse movimento é o contrário? Quando alguém desagrada você? É lógico, a gente precisa fazer as coisas por nós, Somos seres, que convivemos com outras pessoas em sociedade. Não tem como dizer que eu faço as coisas, eu não espero nada de alguém. A gente espera pelo menos uma gratidão, uma reciprocidade ou uma compreensão, Então, se o outro não consegue compreender o seu não, diz mais dele do que você. É a forma dele de não conseguir lidar com isso. Por que ele também não consegue receber esse não? É um ponto super importante, é um hábito super importante para a gente repensar o quanto isso me incomoda. Perder tempo com quem te faz mal. Fala aqui pra mim, por que você ainda continua rodeada ou insistindo em estar ao lado de alguém que te faz mal? Por que você insiste ainda, estar com aquela pessoa que te diminui, que só fala coisas negativas pra você, que só fala coisas que não te agregam, de fato. E que o sentimento que você tem é que depois de uma conversa com aquela pessoa, você sai sobrecarregada, realmente. A sua energia fica pesada. Por que eu tenho que me manter num ambiente assim? É mais uma obrigação? Muitas das vezes as pessoas relatam isso. Franciele, eu sinto como se fosse uma obrigação eu estar ali. Porque às vezes é um familiar, um parentesco muito próximo, então eu preciso estar naquele ambiente. Mas por quê? Se pergunta. Às vezes eu mudo pelo para quê. Para que eu vou estar naquele ambiente? Para que eu vou continuar o convívio com aquela pessoa? Ou se eu não consigo de maneira nenhuma me distanciar fisicamente, é o que eu falo muito na terapia. É importante a gente manter a distância emocional. Então eu preciso focar mais em mim. É difícil, é claro. Se aquela pessoa me faz mal, fala alguma coisa que me incomoda, eu preciso retornar naquele ambiente. Como que eu vou fazer para poder ter esse distanciamento emocional? Na terapia a gente consegue se aprofundar um pouquinho mais nisso. Mas, falando aqui bem rapidinho sobre esse distanciamento emocional, é importante você trazer esse olhar mais para você do que para o outro. Porque lembra que algumas vezes eu já falei aqui que determinadas palavras, atitudes do outro diz mais dele do que sobre você? Quando você tem plena consciência das suas atitudes, das suas falas, de quem você consegue ter esse distanciamento.
porque você está focada em você, não no que ele está falando que diz mais sobre ele, sabe? Ficar se comparando é um hábito que muitas pessoas trazem para consulta, porque o outro conseguiu dar aquele passo que eu tanto queria, o outro conseguiu fazer algo que eu sempre sonhei, o outro conseguiu realizar um sonho dele, e o meu não anda, e o meu não funciona, e nada dá certo, e a outra pessoa já está evoluída a esse ponto de, não sei, em questão profissional ou em questão familiar, já tem a família, tem filhos, enfim, são vários pontos de comparação que a gente poderia ficar aqui citando, né? Mas uma coisa que eu digo, a sua vida é única, é sua. Não tem como uma outra pessoa viver e não tem como você vivenciar o de uma outra pessoa, porque nós somos seres individuais, na nossa singularidade. Então a vida que você está vivendo, para poder pensar um pouquinho nela. Geralmente, né, o que está acontecendo na nossa vida agora está com base nas nossas escolhas. Quando a gente escolhe um determinado caminho, a gente abre mão de outro. Qual caminho eu escolhi e o que eu abri mão, né? Para poder refletir um pouquinho sobre a sua caminhada. E uma coisa muito importante é você olhar para o seu aqui e agora. O momento que você consegue fazer alguma coisa é o momento o hoje, agora, nesse exato momento. Eu não consigo mudar o que passou e eu não consigo prever o que vai acontecer quando, por exemplo, eu terminar esse vídeo. Eu consigo saber o que eu consigo ter plena certeza do que eu consigo fazer agora. Quais são as suas ferramentas? Quais são as possibilidades que você tem? Talvez o outro conseguiu dar um passo que você tanto queria porque a ferramenta que ele tem é outra. E não tem como comparar com a sua, porque o seu momento é outro. É importante a gente parar para poder observar isso, porque senão a gente vai ficar sempre se diminuindo por algo que a gente não consegue mudar, que é o que o outro está passando, e eu não vou conseguir dar continuidade, muitas das vezes nem dar o meu primeiro passo, porque eu estou tão preocupada, eu estou tão atenta ao que o outro está fazendo, aonde ele está conseguindo chegar, que eu não consigo nem focar no meu. Então não se compara não, você é único, você é única, da maneira como você é. Foca na sua caminhada, olha para as ferramentas que você tem e o que você precisa fazer para chegar onde você quer. Mantenha o foco. Medo de tentar. Muitas pessoas têm medo de começar alguma coisa, porque já vem vários pensamentos negativos que não vai dar certo, que eu não vou conseguir, que a outra pessoa, a experiência dela foi assim, que poderia ser de uma maneira diferente. O medo de começar, o medo de continuar, ele nos paralisa. Se a gente for dar ouvidos àquela voz que traz o medo, a gente não consegue sair de casa, a gente não consegue ir para lugar nenhum. O medo, ele é importante, né? Porque, por exemplo, se você não tivesse medo pela sua vida, você poderia passar por situações de perigo, você poderia se colocar em situações que poderiam colocar em risco a sua vida, você poderia, enfim, se machucar em algumas situações. Então, o medo é importante para a nossa preservação. Só que quando passa a ser algo constante, em que eu coloco em todas as situações, na minha vida profissional, na minha vida amorosa, no meu âmbito familiar, mas falando especificamente da vida profissional, quando eu penso em dar um passo a mais na minha carreira, quando eu penso em mudar alguma coisa, eu não vou porque eu tenho medo, e aí eu continuo parado no mesmo lugar. O medo faz isso. Se a gente der voz, né, a esses medos, eles vão conduzir a gente, e não a gente que vai conduzir a nossa vida. Ela vai ser baseada pelo medo. Eu não vou porque eu tenho medo de. Eu não vou porque eu tenho medo de que algo aconteça. Eu não estou falando aqui, por exemplo, de uma síndrome do pânico, que as pessoas têm muito medo, né, de que algo possa acontecer. Mas eu estou dizendo desse medo de iniciar, de tentar alguma coisa na sua vida que você já está aí pensando há muito tempo, mas o medo, os pensamentos negativos dizem para você que N coisas vão acontecer, mas nunca algo positivo. Foca nas ferramentas que você tem, mais uma vez, e como você consegue construir a sua caminhada a partir daquilo que você já tem. O último é se importar demais com a opinião dos outros. Esse é um hábito que está presente
em vários relatos que a gente ouve. Se importar demais com a opinião dos outros, eu não digo que você não tenha que ouvir um feedback ou algo que seja importante e construtivo para você. Mas em algumas situações, as pessoas acreditam que elas podem falar o que querem, sobre o que querem da sua vida, porque a partir da visão dela aquilo ali é o certo. E aí ela começa a opinar sobre cada passo que você dá. Se você for dar ouvidos a isso, você começa a viver uma vida que o outro quer que você viva, e não aquilo que você de fato pretende para a sua vida. Se importar demais com a opinião do outro faz com que você calce sapatos que não são seus, é do outro. E aquele caminho que você vai começar a trilhar, na verdade, não é porque você começou, porque você se interessou, mas porque o outro disse algo que seria importante para ele e você tomou aquilo como verdade absoluta. Porque já que ele está dizendo, pode ser que eu esteja fazendo alguma coisa errada, ou eu tenha que mudar alguma coisa. Isso está muito relacionado à insegurança. Quando você não tem a plena certeza de quem você é, do seu caminho, do que você quer seguir, você começa a abrir os seus ouvidos para opiniões que muitas das vezes não vão agregar na sua vida. Às vezes vão te trazer para uma baixa autoestima, para pensamentos negativos. Então, não dê tanto ouvidos para opiniões que vão fazer você sair do seu foco, daquilo que você quer. Como eu falei, a gente ouvir um feedback, ouvir uma opinião é importante, né? Talvez você não esteja olhando de fora algo que você possa melhorar. Mas quando você se importa 100% com aquilo que o outro está dizendo e que você traz isso como verdade absoluta para você, você passa a trilhar um caminho que não é seu, que é do outro. E muitas das vezes a gente se perde. E a gente se pergunta, mas o que eu estou fazendo comigo? Eu tô trilhando aquilo que eu quero para mim, ou eu tô fazendo o que o outro quer para mim? Mas será que é isso mesmo que eu quero? Para pensar um pouquinho. Se você se identificou com esses hábitos que a gente precisa eliminar e, dependendo do quanto isso estiver incomodando na sua vida, na terapia a gente consegue se aprofundar nisso. A gente consegue mergulhar e compreender como que a gente consegue ir eliminando esses hábitos. Obrigada por ter ficado comigo até aqui. Um abraço.